Olá, turminha, tudo bem? O conteúdo de hoje, para nossa aula de matemática, vai ser mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Nós já trabalhamos nas aulas anteriores os múltiplos e os divisores. Entendemos que os múltiplos, então, resumidamente, são o resultado da tabuada. Podemos encontrar como sendo o resultado da tabuada, ou seja, a multiplicação entre dois fatores. Aquele produto, aquela resposta, aquele resultado é o múltiplo, ok? E os divisores também encontramos que um divisor pode ser identificado quando esse número consegue dividir outro número e essa conta termina exata. É uma conta exata, termina em zero, esse é o divisor. Então, primeiro aprendemos múltiplos e divisores. E agora vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois algarismos ou mais e o máximo divisor comum entre alguns algarismos. Máximo quer dizer maior. O maior divisor comum, porque existe um número que é divisor de todos, que é o número 1. Então, se fosse o menor divisor comum, seria o número 1 para tudo. Então, o máximo divisor vai ser o maior que nós vamos encontrar entre os números analisados. E o mínimo é o menor diferente de zero. Então, o mínimo múltiplo comum. Porque nós temos diferente de zero, porque todos vão ter o zero como múltiplo. E o maior nós não vamos encontrar, porque os múltiplos são infinitos. Então, trabalhamos com o mínimo múltiplo comum. Atividades de prática, na prática, como colocar na prática esse conteúdo, nós vamos ter na próxima aula, ok? Eu fiz para vocês, turminha, um exemplo aqui, para vocês também anotarem no caderno, depois vai dar para pausar o vídeo, tá bem? Mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Primeira coisa que nós fazemos é a tabuada do 4, depois a tabuada do 6. Não precisa fazer até o 10, vocês podem ir fazendo até encontrar o mínimo múltiplo comum, o número que vai se repetir. Primeiro, múltiplos de 4. Então, eu comecei 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. 4 vezes 5, eu já percebi que tinha aparecido um número aqui que também tinha na tabuada do 6. Então, reticências, porque os múltiplos, eles são infinitos, né? Múltiplo de 6 aqui, múltiplo de 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. Quando eu percebi que já havia um número que havia aparecido aqui na linha de cima, eu paro a minha multiplicação. Por quê? Porque o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo entre os números que aparecem aqui. É o menor múltiplo. É claro que tem números menores aqui, o 4 é menor, o 6 é menor, o 8 é menor, mas o 12 é o menor entre eles que se repete. É o primeiro deles, então ele é o mínimo múltiplo comum. De 4 e 6 é o 12. Ok? 12. Aqui tem um exemplo de divisores. Eu peguei os mesmos números aqui para facilitar a compreensão, porque os múltiplos são diferentes dos divisores. Então, aqui, máximo divisor comum, divisor de 4 e 6. Primeira coisa a fazer, encontrar os divisores de 4. 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Segundo ponto, os divisores de 6. Dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Por que não é o mínimo divisor entre eles? Porque daí seria sempre 1, né? Porque 1 é divisor de todos os números. Mas é o maior, o máximo divisor comum. Eu tenho outros números maiores? Tenho, mas que não se repetem nas duas linhas. O 2, nesse caso, é o maior divisor. O maior comum. Maior, o maior número que aparece, comum, entre eles. Então, esse é o 2. Fiz um outro exemplo aqui para vocês também, para facilitar, nós vamos fazer juntos, tá bem? Tente fazer junto com a Pro. Vamos descobrir qual é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 8, certo? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Os múltiplos de 10. 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes 4, 10 vezes 5. Eu vou parar por aqui, porque eu penso que já apareceu um número que também tem na tabuada do 8, certo? Tem ou não tem? 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 8 vezes 6, já passei.
qual é o primeiro número que se repete tanto nessa linha quanto essa, comparando. Eu tenho números menores, sim, tenho, mas esse número é o número que se repete, o primeiro número que se repete. Então, ele é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 8. Vamos ver um outro exemplo agora dos divisores. Máximo divisor comum, maior divisor comum, entre 15 e 9. Primeira coisa a fazer, os divisores de 15. 15 dá para dividir por 1, por 2 não dá, por 3 dá, 4 também não, 5 dá, e depois por 15. E os divisores de 9, dá para dividir por 1, dá para dividir por 3, dá para dividir por 9, ok? Então, revendo aqui. Os divisores de 15, os divisores de 9. Qual é o maior comum entre eles? O maior é o 15, mas não tem o 15 aqui. Depois seria o 9, mas não tem o 9. Depois seria o 5, mas não tem o 5. Então, o maior entre eles é o 3. O máximo divisor comum entre 15 e 9 é o 3. Agora, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Vocês vão anotar no caderno essas informações que é para não se perderem. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, escrevam a nomenclatura. Escrevam aqui se refere o máximo, que é o maior número, o mínimo, que é o menor número diferente de zero. Também coloquem o exemplo que a prof deu para vocês do mínimo múltiplo comum, que nós fizemos o exemplo do 4 e do 6. Anote. Você pode colocar pausa no vídeo, né, para colocar ali. Também aqui o máximo divisor comum de 4 e 6, copie o exemplo no caderno, refaça a atividade para você ver se você conseguiu compreender corretamente. Também tem o mínimo múltiplo comum de 10 e 8 e também tem o máximo divisor comum entre 15 e 9. Coloca pausa no vídeo e anota no seu caderno, tá bem, turminha? Até a nossa próxima aula.